Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na Agricoline. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Não sei quantas vezes já me perguntaram isso. É lógico que a gente já respondeu aí lá no Instagram algumas vezes, já falamos um pouquinho no YouTube, mas eu ainda não tinha feito nenhuma aula específica para isso. A amostragem foliar. Vamos te explicar agora como fazer a amostragem de forma correta. Para isso, então, eu peguei essa dúvida do Caisnão. O Caisnão perguntou o seguinte: como escolher as folhas do cafeeiro para análise e qual época? O Caisnão fez essa pergunta lá no Instagram. Se você ainda não acompanha o nosso Instagram, todos os dias eu deixo lá a caixinha de perguntas. E nessa caixinha de perguntas, as pessoas que acompanham o nosso Instagram colocam lá as suas dúvidas e eu respondo lá no Instagram e às vezes eu trago algumas dúvidas aqui para o YouTube e respondo essas dúvidas por aqui. Tudo bem? Então ele perguntou como escolher as folhas do cafeeiro para análise e qual época. E eu vou responder a dúvida do Caisnão a partir de agora. Vamos lá. Primeiro, quanto à época. Qual a época correta de se fazer a amostragem foliar para a cultura do café? Isso daqui que eu vou falar agora serve tanto para café conilon quanto para o café arábica. Que lembre, isso daqui é uma sugestão. Existem algumas literaturas e alguns profissionais que recomendam de forma um pouco diferente. Mas a gente tem recomendado fazer nessa época por algumas situações que você vai entender melhor a partir de agora. Bom, qual a época correta? A época correta que a gente tem recomendado é após o segundo parcelamento da adubação nitrogenada lá na fase de chumbinho. Ou seja, nós estamos fazendo aqui a adubação de produção, vamos fazer um parcelamento. Quanto mais parcelado aqui, melhor. Você faz 3 adubações, 2, 3, 4 adubações. Depende muito do manejo do produtor e de quem está recomendando. Mas a gente entende que após a segunda adubação nitrogenada é uma época muito interessante para se fazer, porque nós já estamos preparando para a produção final e neste momento vou conseguir fazer qualquer que seja a correção antes que eu atinja o meu ponto máximo de produção. Então, na época do chumbinho, logo após a segunda adubação nitrogenada, que se eu tiver alguma coisa para corrigir, eu vou conseguir corrigir, tanto via foliar quanto via solo, como é em alguns casos, conhecendo aí também o nível do solo através de análise de solo que você já fez anteriormente. Então, a melhor época sempre após o segundo parcelamento da adubação nitrogenada. Lá na fase de chumbinho, estamos falando de adubação de produção. Um aviso muito importante: é ideal que você faça esse recolhimento das suas folhas para análise foliar após 30 dias o fornecimento de qualquer adubação. Se você fez a adubação hoje, eu vou fazer ela aqui então depois de 30 dias, que é quando a gente já teve aí essa ação, essa liberação de nutrientes na sua fase inicial. Ou até mesmo adubação foliar. Pode ser que você tenha feito alguma adubação foliar e resolveu agora fazer essa análise, essa amostragem. O ideal é que seja 30 dias após. Então, vamos relembrar? Época ideal após a segunda adubação nitrogenada. Estamos falando de adubação de produção. Vou dar um lembrete aqui quanto às glebas. Lembra lá, quando você vai dividir em talhões, em glebas, sempre uma separação homogênea, ou seja, vou separar em áreas, tá? Da mesma cultivar, mesma idade, mesmo trato cultural. Tá? Não adianta eu pegar um café de 4 anos e um café de 10 anos. Vai ser diferente. É importante que eu divida por gleba, tá? Agora, uma amostragem para cada gleba. Tem gente que acha que pode misturar a amostragem que você fez na gleba 1 com a da gleba 2, um café que é completamente diferente, ou que eu estou fazendo tratos culturais diferentes e às vezes até cedendo água de forma diferente. Então não dá. Tem que ser uma amostragem para cada gleba, senão vai dar diferença, tá? Estatisticamente dá diferença. Bom, condições das folhas. Muito importante verificar as condições que as folhas do café estão na hora de você fazer essa retirada. Todas as folhas que você utilizar para poder fazer a amostragem, elas devem estar livres de danos causados por pragas, por doenças, fenômenos climáticos e tratos culturais. Então, as folhas que eu vou utilizar para análise foliar não pode ter ataque, não pode aí, ter nenhum tipo de dano. Porque acredite, se você tem ali um tipo de clorose, está faltando nitrogênio, está faltando alguns aminoácidos, enfim, nós temos um problema, isso daqui vai dar diferença na hora de eu fazer a amostragem. Ok, pessoal, mas como que eu faço a amostragem? Já quero até que você dê uma olhada para essa imagem que está aí na tela, que é a forma correta de se fazer a retirada, mas eu vou explicar melhor a partir de agora. Vamos lá então, vamos entender como fazer a retirada de folhas, qual folha que eu devo retirar, em que momento. Primeiro ponto, olha aqui, ó, o que é a gleba? Eu dividi aqui esse talhão, ok?
né? Eu vou fazer ele aqui sempre de forma aleatória, em zigue-zague, né? Como isso aqui já é uma recomendação padrão. A gente vai coletar de 40 a 50 pares de folhas de 20 a 25 plantas, ou seja, um par de cada lado da planta, selecionados aí aleatoriamente na gleba. Eu não posso ficar escolhendo a cultura, tá? Eu não posso estar escolhendo a planta. Tem que fazer de forma aleatória. Vamos lá então. 40 a 50 pares de folha de 20 a 25 plantas, ou seja, um par de cada lado de cada planta. Tudo bem? Então, dentro da minha gleba, eu vou estar escolhendo essa quantidade de plantas. Depois, na hora de escolher a altura, normalmente na altura do terço médio, okay? Como você pode verificar aqui nessa imagem, no terço médio, e a gente escolhe o terceiro ou quarto par de folhas, ok? Terceiro ou quarto par de folhas, não sei se você está conseguindo verificar essa imagem, mas é isso, terceiro ou quarto par de folhas. Retirei as folhas já nessa quantidade, eu vou acondicionar ela em sacos de papel, é importante que eles sejam perfurados e manter a sombra até o transporte para o laboratório ou até 3 dias sob refrigeração aí a 4 graus Celsius, que é aquelas gavetas de frutas, por exemplo, você pode estar colocando, mas o ideal é que você mantenha ela à sombra. Por fim, então, eu vou anotar o talhão ou o número de amostra, né, como você quiser, o nome da fazenda, do produtor, a data de coleta. Aqui será uma recomendação que a gente tirou, mas é importante que você possa colocar também o seu e-mail, tá? Lógico, a não ser que ele, na hora que você for mandar para o laboratório, se ele já tem essa informação, tá tudo bem, senão a gente sempre coloca o e-mail também, porque aí a gente tem acesso a essas informações de forma mais rápida, ok? Bom, então é assim que eu faço a amostragem para a cultura do café. Espero que você tenha entendido, que ficou claro, e que se ficou alguma dúvida, você pode estar colocando aqui embaixo, que em breve vamos estar respondendo. Forte abraço!